Você já imaginou desmaiar no trabalho e acordar descobrindo que está grávida? Agora imagina que o pai do bebê é seu chefe e que ele esconde um segredo que pode mudar tudo. A Aline nunca imaginou que uma noite pudesse transformar sua vida dessa forma. Essa história tem reviravoltas, escolhas difíceis e muita emoção. Fica comigo até o final, porque eu garanto que você vai querer saber como tudo isso se resolve. Aperta o play e vem. Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal. Inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Aline segurava a pasta de documentos com força, enquanto tentava se concentrar na reunião. A voz do diretor financeiro parecia distante, abafada, como se ela estivesse debaixo d'água. O ar-condicionado do escritório estava ligado, mas mesmo assim, ela sentia calor. Muito calor. As mãos começaram a tremer, e ela as escondeu sob a mesa, torcendo para que ninguém percebesse, principalmente ele. Principalmente Gael Velasquez, seu chefe, que estava sentado na cabeceira da mesa com aquela postura impecável de sempre, discutindo números e projeções como se fossem a coisa mais importante do mundo. Para ele, provavelmente eram. Aline piscou várias vezes, tentando focar a visão que começava a ficar embaçada. Seu estômago revirou e ela sentiu um enjoo forte subindo pela garganta. Não podia sair agora. Não no meio da reunião mais importante do trimestre. Ela era a assistente do CEO. Precisava estar ali, anotando tudo, atenta a cada detalhe. Mas seu corpo não estava cooperando. De repente, as paredes começaram a girar. Aline tentou se levantar apoiando as mãos na mesa, mas suas pernas falharam. O último som que ouviu antes de tudo escurecer foi a voz de Gael gritando seu nome. Quando abriu os olhos, estava deitada no sofá da sala de reuniões. Havia rostos ao seu redor, colegas preocupados, alguém oferecendo água. Mas foi o rosto de Gael que ela viu primeiro. Ele estava ajoelhado ao lado do sofá, a expressão tensa, os lábios apertados em uma linha fina. Preocupação. Medo, talvez. Aline, você está me ouvindo? A voz dele saiu firme, mas Aline percebeu o tremor quase imperceptível. Ela tentou responder, mas a boca estava seca. Apenas assentiu com a cabeça. Vamos para o hospital, agora. Não era um pedido, era uma ordem. Antes que ela pudesse protestar, Gael já estava ajudando ela a se levantar, segurando seu braço com firmeza. Eu estou bem, foi só um mal-estar passageiro. Aline tentou argumentar, mas a tontura voltou e ela teve que se apoiar nele. Você desmaiou no meio de uma reunião, Aline, isso não é normal. A voz dele estava controlada, mas havia urgência ali. O caminho até o hospital foi um borrão. Gael cancelou todos os compromissos do dia, algo que ele nunca fazia. Dirigiu em silêncio, apenas olhando para ela de vez em quando como se tivesse medo de que ela fosse desmaiar novamente. Quando chegaram na emergência, ele não saiu do lado dela. Ficou ali, preenchendo fichas, respondendo perguntas dos médicos, segurando a mão dela quando a enfermeira veio coletar sangue. Aline estava confusa. Gael nunca tinha sido assim. Atencioso, presente. Desde aquela noite, 3 meses atrás, ele tinha voltado a ser o CEO frio e distante de sempre. E agora estava ali, agindo como se realmente se importasse. Os médicos pediram vários exames: ultrassom, sangue, urina. Aline foi levada de um lado para o outro, respondendo perguntas, deixando que a médica examinasse sua barriga. Foi quando viu a expressão no rosto da doutora que sentiu o peito apertar. Aline, você sabia que está grávida? A pergunta caiu como uma bomba no silêncio do consultório. O mundo parou. Seu cérebro se recusava a processar aquelas palavras. Grávida. Ela estava grávida. Quantas semanas? Sua própria voz soou estranha, distante. Pelo ultrassom, aproximadamente 8 semanas. A médica sorriu gentilmente, como se estivesse dando uma boa notícia. O desmaio foi causado por pressão baixa, algo comum no primeiro trimestre. Mas tanto você quanto o bebê estão bem. Bebê. Havia um bebê dentro dela. O bebê dele.
A porta do consultório se abriu e Gael entrou. Ele tinha ido buscar água, mas agora estava parado ali olhando da médica para Aline, tentando entender o que estava acontecendo. A doutora percebeu a tensão no ar. Vou dar alguns minutos para vocês conversarem. Ela saiu discretamente, fechando a porta atrás de si. O silêncio era ensurdecedor. Gael ficou parado por um momento que pareceu durar uma eternidade. Então caminhou lentamente até a cadeira ao lado da maca, onde Aline estava sentada. Seu rosto estava tenso, a respiração um pouco mais rápida que o normal, mas os olhos mostravam algo diferente. Choque, confusão e aquele medo novamente. Aline... A voz dele saiu rouca. Ele esfregou as palmas das mãos nas coxas, um gesto nervoso que ela raramente via. Você está grávida? Ela apenas assentiu, incapaz de formar palavras. Gael se sentou pesadamente na cadeira, inclinando o corpo para frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Por um longo momento, ele apenas respirou fundo, processando. Quando finalmente olhou para ela novamente, havia uma intensidade em seu olhar que fez Aline segurar a respiração. A pergunta veio baixa, medida, carregada de uma emoção que ela não conseguia decifrar completamente. Esse filho é meu? O mundo pareceu parar novamente. As lembranças daquela noite 3 meses atrás invadiram a mente de Aline como uma onda. O escritório vazio, o vinho, as mãos dele em seu corpo, a forma como ele havia murmurado o nome dela. E como tudo tinha mudado no dia seguinte. 3 meses antes, Aline nunca imaginaria que ficaria até as 2 da manhã no escritório. Mas ali estava ela, sentada na sala de reuniões com pilhas de documentos espalhados pela mesa, os olhos ardendo de cansaço, tentando revisar o último relatório do contrato Santorini. Era o maior negócio que a empresa havia fechado em anos, e Gael fazia questão de que cada vírgula estivesse no lugar certo. Encontrou algo? A voz dele a fez levantar o olhar. Gael estava encostado no batente da porta, a gravata afrouxada, as mangas da camisa branca dobradas até os cotovelos. Ele parecia cansado, mas ainda assim mantinha aquela postura de quem estava no controle de tudo. Nada, está tudo perfeito. Aline esticou as costas, sentindo os músculos reclamarem das horas na mesma posição. Você é perfeccionista demais. Um sorriso pequeno apareceu no canto da boca dele. É por isso que a empresa funciona. Ele entrou na sala trazendo 2 taças e uma garrafa de vinho tinto. Acho que merecemos um brinde. Esse contrato vai mudar tudo. Aline hesitou. Beber com o chefe, sozinha, às 2 da manhã, não parecia a decisão mais sensata. Mas havia algo no jeito como Gael olhava para ela naquele momento, algo diferente do usual distanciamento profissional, algo quase humano. Um brinde não vai fazer mal. Ela aceitou a taça que ele ofereceu. O vinho era bom, suave, e desceu fácil pela garganta. Eles conversaram sobre o contrato, sobre os meses de negociação, sobre como tinha sido difícil convencer os investidores. Mas aos poucos, a conversa derivou para outros lugares. Gael contou sobre a pressão da família, sobre as expectativas que sempre pesaram sobre seus ombros. Aline falou sobre seus sonhos, sobre como tinha trabalhado duro para chegar onde estava. Você é incrível, sabia? A frase saiu da boca dele de repente, quebrando o ritmo da conversa. Aline sentiu o rosto esquentar. Estou apenas fazendo o meu trabalho. Não, você faz muito mais que isso. Gael se inclinou para frente, o olhar fixo nela, com uma intensidade que fez seu pulso acelerar. Eu vejo como você se dedica, como você se importa. Você não é só minha assistente, Aline. Você é essencial. O ar entre eles mudou. Ficou denso, carregado de algo que vinha crescendo há meses, aquelas trocas de olhares durante as reuniões, os dedos que se tocavam acidentalmente quando passavam documentos, a forma como ele sempre parecia saber quando ela estava estressada. Tudo estava ali, suspenso no ar, esperando apenas um movimento. Foi Gael quem se moveu primeiro. Ele colocou a taça na mesa e caminhou até ela. Aline ficou paralisada, cada batida do coração ecoando nos ouvidos. Quando a mão dele tocou seu rosto, delicada, hesitante,
Como se estivesse pedindo permissão, ela fechou os olhos. Se você quiser que eu pare, eu paro. A voz dele era um sussurro rouco. Mas Aline não queria que ele parasse. Ela queria aquilo havia tanto tempo, mesmo tentando negar para si mesma. Então, ela se inclinou para a frente, fechando a distância entre eles, e seus lábios se encontraram. O beijo começou devagar, cuidadoso, mas rapidamente se transformou em algo mais intenso, mais urgente. As mãos dele desceram para sua cintura, puxando ela para mais perto. Aline entrelaçou os dedos nos cabelos dele, perdendo-se na sensação, no calor, no desejo que havia sido reprimido por tanto tempo. Eles acabaram no sofá da sala de reuniões, as roupas espalhadas pelo chão, os corpos entrelaçados. Não foi apressado, nem descuidado. Foi intenso, cheio de um sentimento que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Gael murmurou o nome dela várias vezes, como uma prece, como se ela fosse algo precioso que ele tinha medo de perder. Quando terminou, eles ficaram ali, deitados juntos, a respiração ainda acelerada. Gael a puxou para mais perto, beijando sua testa. Aline, eu... Mas ele não terminou a frase. Apenas a segurou, como se não quisesse que aquele momento terminasse. Ela adormeceu nos braços dele, sentindo-se segura, desejada, feliz. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se imaginar que talvez aquilo pudesse ser real. Que talvez eles pudessem ser algo além de chefe e assistente. Mas quando acordou na manhã seguinte, Gael já estava do outro lado da sala, completamente vestido, mexendo no celular. A expressão dele estava fechada, distante. Era como se uma parede tivesse sido erguida durante a noite. Bom dia. Aline tentou sorrir, puxando a blusa que estava jogada no chão. Bom dia. Ele mal olhou para ela. Aline, sobre ontem... O tom dele fez o estômago dela afundar. Ela sabia o que vinha a seguir. Podia sentir. Foi um erro. As palavras não vieram dele. Vieram dela. Aline se antecipou, protegendo seu coração antes que ele pudesse destruí-lo. Bebemos demais. Estávamos cansados, empolgados com o contrato. Essas coisas acontecem. Ela forçou um sorriso casual, como se não estivesse sangrando por dentro. O importante é mantermos a profissionalidade daqui para frente. Gael a olhou por um longo momento, algo indecifrado cruzando sua expressão. Então, ele assentiu. Profissionalidade. Claro. E foi isso. Nos dias seguintes, ele voltou a ser o CEO distante e formal. Tratava ela com educação. Mas havia uma frieza que não existia antes. Aline se convenceu de que tinha feito a coisa certa ao cortar aquilo pela raiz. Mas à noite, sozinha em casa, ainda sentia o gosto dos lábios dele, o calor das mãos dele em sua pele. Agora sentada na maca do hospital, com a pergunta dele ecoando no ar, Aline enfrentou aquele olhar novamente. Esse filho é meu? Ela respirou fundo. Não havia como fugir da verdade. Não mais. Com a voz oscilando, mas firme, ela respondeu. Sim, é seu. O silêncio que seguiu a confirmação de Aline foi sufocante. Gael ficou paralisado, o olhar fixo nela, como se estivesse tentando processar uma informação que seu cérebro se recusava a aceitar. Ela viu quando a realidade finalmente bateu. A mandíbula dele se contraiu, as mãos fecharam em punhos sobre os joelhos e ele desviou o olhar. Gael, eu... Aline começou, mas não sabia como terminar aquela frase. O que dizer em um momento como aquele? Ele se levantou bruscamente, caminhando até a janela do consultório, ficando de costas para ela. Os ombros dele estavam tensos, rígidos. Eu preciso de um tempo. A voz saiu controlada demais, como se ele estivesse se esforçando para não demonstrar o que realmente sentia. Preciso processar isso. Aline sentiu o peito apertar. Gael, por favor, vamos conversar sobre... Não agora, Aline. Ele se virou e a expressão dele estava fechada, impenetrável. Aquela máscara de CEO que ele usava tão bem estava de volta. Eu prometo que volto. Só preciso de um tempo para pensar. Ele saiu do consultório sem olhar para trás.
Aline ficou ali, sozinha, com a mão sobre a barriga ainda plana, sentindo uma dor aguda no peito. Ela havia imaginado várias reações possíveis, mas aquele distanciamento gelado doeu mais do que qualquer grito. Os dias seguintes foram torturantes. Gael não voltou ao escritório. Mandava apenas mensagens curtas e formais pelo celular. Como você está se sentindo? Ou precisa de algo? Respostas que poderiam ser enviadas para qualquer funcionária, não para a mãe do filho dele. Aline tentava se concentrar no trabalho, mas era impossível. Os olhares curiosos dos colegas, os sussurros quando ela passava pelos corredores, todos sabiam que algo tinha acontecido, que o CEO tinha saído correndo com ela para o hospital e não havia voltado desde então. Foi na quinta-feira, durante o almoço no refeitório da empresa, que Aline ouviu. 2 funcionárias do financeiro conversavam na mesa ao lado sem perceber que ela estava ali. Você viu as fotos do jantar de gala? A noiva do Gael estava deslumbrante. Emília Queiroz é perfeita para ele. Família tradicional formada em administração na Europa. Ouvi dizer que o casamento está marcado para daqui a alguns meses. Aline sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Noiva. Gael estava noivo. E ela não sabia de nada. As mãos dela tremeram tanto que o garfo caiu no prato com um barulho que fez as 2 mulheres olharem para ela. Aline se levantou rapidamente pegando a bolsa e saiu do refeitório antes que alguém pudesse ver as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Trancou-se no banheiro e deixou a dor sair. Soluços abafados, mãos apertando a pia, a sensação de que tinha sido a maior idiota do mundo. Ele tinha uma noiva. O tempo todo. E ela havia se entregado para ele. Havia acreditado que aquela noite significava algo. Pior ainda, estava grávida dele. A porta do banheiro se abriu e Marina, da contabilidade, entrou. Ao ver Aline, ela correu para abraçá-la. Ai, meu Deus, Aline, o que aconteceu? Ele está noivo, Marina. Aline mal conseguia falar entre os soluços. Gael está noivo e eu não sabia. Eu não sabia de nada. Marina ficou pálida. Você não sabia? Mas o noivado foi anunciado há mais de 1 ano. Está em todas as revistas de negócios. Cada palavra era uma facada. Mais de 1 ano. Gael estava comprometido há mais de 1 ano e nunca disse nada. Naquela noite, quando a tocou, quando a beijou, quando murmurou o nome dela, ele tinha uma noiva esperando em casa. Aline passou o fim de semana trancada em casa, ignorando as mensagens dele. Não queria falar com Gael, não queria ver a cara dele, mas na segunda-feira à noite, a campainha tocou insistentemente. Ela pensou em não atender, mas a campainha tocou novamente, persistente. Quando abriu a porta, Gael estava ali. Ele parecia exausto, com olheiras profundas, a barba por fazer. Aline, por favor, me deixe entrar. A gente precisa conversar. Conversar? A voz dela saiu mais alta do que pretendia. Agora você quer conversar? Depois de uma semana me ignorando? Eu não estava te ignorando. Eu estava tentando resolver as coisas. Que coisas, Gael? Seu casamento? Ela praticamente cuspiu a palavra. Viu quando o rosto dele se contraiu. Você descobriu. Todo mundo sabe. Todo mundo menos eu. Aline cruzou os braços bloqueando a entrada. A idiota que dormiu com você sem saber que você tinha uma noiva. Aline, me deixa explicar. A voz dele saiu quase desesperada. Por favor. Contra seu melhor julgamento, ela deu um passo para o lado, deixando ele entrar. Gael entrou no apartamento pequeno, olhando ao redor como se estivesse vendo pela primeira vez onde ela morava. Aline fechou a porta e ficou encostada nela, mantendo distância. Então, explica. Ele respirou fundo, esfregando a nuca em um gesto de tensão. O noivado com Emília foi arranjado pelas nossas famílias quando eu tinha 20 anos. Foi parte de um acordo, uma promessa antiga entre meu pai e o pai dela. E você achou que não precisava me contar isso? Eu achei que conseguiria desfazer tudo antes que virasse algo sério. Ele deu um passo em direção a ela. Aline, eu nunca quis me casar com ela. Nunca. Aquele noivado sempre foi só um papel, uma obrigação. Mas você ia se casar de qualquer jeito. A voz dela oscilou. Você ia me deixar descobrir no convite de casamento? Não,
Eu estava tentando encontrar uma saída. Minha mãe, a família dela, os negócios, tudo está entrelaçado. Não é tão simples quanto só dizer não. Gael parou na frente dela, a expressão suplicante. Mas aquela noite com você... Aline, aquilo foi real. O que eu sinto por você é real. Já mentir o quê, Gael? Aline sentiu as lágrimas voltarem. Você nem teve coragem de me contar a verdade. Como eu posso acreditar em qualquer coisa que você diz agora? Porque eu estou aqui. Ele segurou os ombros dela, forçando ela a olhar para ele. Estou aqui, tentando consertar isso. Você acha que foi fácil para mim? Descobrir que você está grávida, que vou ser pai enquanto minha vida inteira está amarrada em compromissos que eu não escolhi? Então o bebê é um problema para você? A voz dela saiu fria. Não. Gael a puxou para mais perto, e pela primeira vez, ela viu vulnerabilidade real em sua expressão. O bebê não é um problema. Você não é um problema. O problema é que eu sou um covarde, que teve medo de te envolver na minha bagunça. Aline queria empurrá-lo para longe, queria gritar, queria odiá-lo, mas havia algo na voz dele, na forma como ele a segurava, que fazia tudo parecer mais complicado do que preto e branco. Eu tenho sentimentos por você, Aline, reais, assustadores, e eu não sabia como lidar com isso. Ele encostou a testa na dela. Mas agora, com esse bebê, eu preciso encontrar uma forma de resolver tudo. Aline se afastou dele, enxugando as lágrimas. Você quer estar presente na gravidez? Quer ser pai? Quero. A resposta veio rápida, firme. Então você vai ter que me provar isso, Gael. Ela o encarou, a dor ainda presente, mas uma determinação crescendo dentro dela. Com atitudes, não com palavras bonitas. Porque eu não vou ser a outra. Não vou ser o segredo sujo que você esconde enquanto se casa com outra. Você nunca foi um segredo sujo. Então, o que eu sou? O silêncio dele foi resposta suficiente. Ele não sabia, ou tinha medo de admitir. Aline abriu a porta. Vai para casa, Gael, resolve sua vida, e quando você tiver certeza do que quer, você sabe onde me encontrar. Ele hesitou, parecendo querer dizer algo mais, mas apenas assentiu e saiu. Quando a porta fechou, Aline deslizou até o chão, abraçando os joelhos. Estava grávida, apaixonada por um homem comprometido e completamente perdida. Mas uma coisa ela sabia, não ia facilitar para ele. Se Gael Velasquez quisesse estar na vida dela e do bebê, teria que lutar por isso. Os dias seguintes foram estranhos. Gael começou a aparecer, mas não da forma constante que Aline esperava. Às vezes, ele surgia no apartamento dela com café da manhã, croissants ainda quentes e aquele suco de laranja natural que ela adorava. Ficava meia hora, perguntava como ela estava se sentindo, se tinha enjoo, se precisava de algo. Mas então o celular dele tocava e ele ia embora, deixando um vazio maior do que antes dele chegar. Outras vezes, passavam-se 2 ou 3 dias sem notícias. Aline tentava não ligar, não mandar mensagem, mas a ansiedade consumia ela. Será que ele tinha desistido? Será que tinha decidido que o bebê era um problema grande demais? Quando ele finalmente aparecia novamente com alguma desculpa sobre reuniões urgentes ou compromissos familiares, ela não sabia se ficava aliviada ou frustrada. Você não pode fazer isso, Gael, Aline disse em uma tarde de quinta-feira, quando ele apareceu depois de 3 dias sumido. Fazer o quê? Ele colocou uma sacola de compras no balcão da cozinha. Comprei aquelas vitaminas que o médico recomendou. Aparecer e desaparecer. Ela cruzou os braços. Eu não posso ficar na dúvida se você vai estar aqui ou não. Não é justo comigo. E não é justo com esse bebê. Gael esfregou o rosto com as mãos, um sinal claro de estresse. Eu estou tentando, Aline, mas as coisas não são simples. Minha família está pressionando sobre o casamento. Tem reuniões com a família da Emília, preparativos que... Então você ainda vai se casar com ela? A pergunta saiu mais forte do que Aline pretendia. Não, não é isso. Ele se aproximou. Eu estou tentando encontrar uma forma de desfazer tudo sem causar uma guerra. Você não entende como essas famílias funcionam. Não é só dizer não e pronto. Então eu tenho que ficar aqui esperando enquanto você decide se consegue romper seu noivado? Aline sentiu a garganta apertar,
mas se recusou a chorar. Eu não pedi por isso, Gael. Eu não pedi para me apaixonar por você. E definitivamente não pedi para estar grávida enquanto você está noivo de outra. A palavra escapou antes que ela pudesse segurar. Apaixonar. Ela tinha dito em voz alta. Gael ficou parado, os olhos arregalados. Aline... Esquece. Ela virou de costas. Só vai embora. Mas ele não foi. Ele a puxou para um abraço por trás, os braços envolvendo ela com cuidado. Eu não vou desistir de você, nem do nosso filho. Eu só preciso de um pouco mais de tempo. As semanas se arrastaram. Gael continuou com aquela presença inconstante que deixava Aline louca, mas ela percebia que ele estava tentando. Mesmo quando não podia aparecer pessoalmente, ele mandava mensagens, perguntava sobre cada detalhe. Quando ela mencionou que estava com vontade de comer um bolo específico de uma confeitaria do outro lado da cidade, ele mandou entregar no mesmo dia. Quando reclamou que suas costas estavam doendo, ele apareceu com um massageador e insistiu em ajudá-la mesmo sendo desajeitado. Era confuso, frustrante, mas ela via esforço ali. Foi em uma terça-feira à noite, quando Aline estava com quase 3 meses de gravidez, que tudo mudou. Ela tinha acabado de sair do banho quando sentiu uma fisgada forte no baixo ventre. A princípio, ignorou. Cólicas leves eram normais, a médica tinha dito. Mas então veio outra, mais forte, e quando foi ao banheiro, viu o sangue. O mundo parou. Aline ficou paralisada, olhando para a mancha vermelha na calcinha, a respiração ficando rápida e superficial. Não, 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 ela sussurrou, as mãos tremendo violentamente. Por favor, não. Com os dedos trêmulos, ela pegou o celular. Tinha o número da emergência médica. Deveria ligar para eles. Mas o primeiro nome que viu nos contatos foi dele. Antes que pudesse pensar melhor, discou. Gael atendeu no segundo toque. Aline, aconteceu algo? A voz dele estava alerta. Eu... estou sangrando. A voz dela saiu quebrada, o pânico finalmente tomando conta. Gael, tem sangue e eu não sei o que fazer. Eu estou com tanto medo. E se eu perder o bebê? E se... Respira, amor. Respira. A voz dele ficou calma, firme, exatamente o que ela precisava. Você está em casa? Sim. Estou indo. Agora. Você me ouve? Estou saindo agora. Enquanto isso, você vai se deitar, ok? Pega um absorvente, deita de lado e fica calma. Eu já estou no caminho. Gael, eu estou com tanto medo. A voz dela falhou. Eu sei, meu amor. Eu sei. Mas você não está sozinha. Eu estou indo. Ele não desligou. Ficou na linha, conversando com ela, dizendo que estava no elevador, depois no carro, no trânsito. Aline se deitou na cama como ele mandou. O telefone no viva-voz ao lado dela. A voz dele sendo a única coisa que a mantinha minimamente calma. Quando a campainha tocou, ela mal conseguiu se levantar. Gael usou a chave que ela tinha dado semanas atrás e entrou rapidamente. Em segundos ele estava ao lado dela, avaliando a situação com uma expressão concentrada, mas visivelmente preocupada. Vamos para o hospital. Consegue andar? Acho que sim. Ele a ajudou a se vestir, pegou a bolsa dela e a carregou até o carro. Durante todo o caminho, ele segurou a mão dela, dirigindo com a outra, dizendo palavras de conforto que Aline mal conseguia processar. No hospital, ele não saiu do lado dela nem por um segundo. Quando os médicos a levaram para fazer ultrassom, ele pediu para entrar junto. Segurou a mão dela com força enquanto a médica passava o aparelho na barriga dela. O silêncio era aterrorizante. Aline olhava para a tela, tentando entender aquelas manchas pretas e brancas, procurando algum sinal. Ali. A médica apontou, e então todos ouviram. O som rápido, firme, do coração do bebê. O bebê está bem. A médica sorriu. O sangramento foi causado por um pequeno descolamento da placenta, mas nada grave. Com repouso, deve se resolver sozinho. Aline desabou em lágrimas de alívio. Gael abaixou a cabeça, beijando a mão dela repetidas vezes, e ela percebeu que ele também tinha os olhos úmidos. Está tudo bem.
Ele murmurou, a voz embargada. Nosso bebê está bem. Quando voltaram para o quarto, depois que a médica prescreveu repouso absoluto por 1 semana, Gael puxou uma cadeira para perto da cama e se sentou, ainda segurando a mão de Aline. Eu pensei que ia perder vocês dois. A voz dele saiu baixa, vulnerável de uma forma que Aline nunca tinha visto. Quando você ligou quando ouvi sua voz daquele jeito? Aline, eu não sobreviveria se perdesse vocês. Mas não perdeu. Ela apertou a mão dele. Estamos aqui, os dois. Gael olhou para ela com uma intensidade profunda. Eu sei que tenho sido inconstante. Sei que te deixo frustrada. Mas você precisa saber que tudo isso, essa confusão toda, é porque eu estou aterrorizado. Aterrorizado do quê? De decepcionar você. De não ser bom o suficiente. De não conseguir desfazer essa bagunça que minha vida virou. Ele levou a mão dela aos lábios. Mas essa noite me mostrou algo. Nada disso importa mais do que você e esse bebê. Nada. Aline viu a sinceridade no rosto dele, o medo, a determinação, e pela primeira vez em semanas permitiu-se acreditar que talvez, só talvez, eles pudessem encontrar um caminho. Então me prova, ela disse suavemente. Para de aparecer e desaparecer. Para de me deixar na dúvida. Porque eu não aguento mais, Gael. Ou você está aqui de verdade, ou não está. Eu estou. Ele se inclinou encostando a testa na dela. Eu juro que estou. E vou resolver tudo. Vou conversar com minha mãe, com a família da Emília, vou desfazer esse noivado, porque eu não quero mais ninguém. Só você. Aline fechou os olhos, permitindo-se acreditar naquelas palavras. Permitindo-se ter esperança. Talvez ele não fosse perfeito. Talvez o caminho fosse difícil. Mas naquela noite, quando ele quase a perdeu, ela viu a verdade em sua expressão. E era isso que ela precisava. Aline estava na 2ª semana de repouso quando a campainha tocou. Eram 10 da manhã de uma quinta-feira, e ela estava no sofá, assistindo a uma série qualquer na televisão, tentando não enlouquecer de tédio. Gael tinha saído havia 1 hora para resolver alguns assuntos urgentes no escritório, mas prometeu voltar para o almoço. Ela não esperava visitas. Quando abriu a porta, levou um susto. Uma mulher elegante na casa dos 60 anos estava parada no corredor. Usava um vestido azul marinho impecável, cabelos grisalhos presos em um coque sofisticado e carregava uma bolsa de grife. Mas o que chamou a atenção de Aline foi a semelhança, os mesmos traços marcantes, a mesma presença imponente de Gael. Você deve ser Aline, a mulher disse com um sorriso gentil. Eu sou Amélia Velasquez, mãe do Gael. O chão pareceu sumir debaixo dos pés de Aline. A mãe dele, aqui, na porta do seu apartamento. Senhora Velasquez. Aline não sabia o que dizer. Dona Amélia, por favor. A mulher olhou para dentro do apartamento. Posso entrar? Gostaria muito de conversar com você. Aline hesitou, mas havia algo no tom calmo da mulher que a fez dar um passo para o lado. Dona Amélia entrou, olhando ao redor com curiosidade respeitosa. Desculpe a bagunça. Eu estou de repouso e... Não precisa se desculpar, querida. Amélia se sentou no sofá com uma graça natural. Fiquei sabendo sobre o sangramento. Como você está se sentindo? Melhor, o bebê está bem. Aline se sentou na poltrona em frente, as mãos nervosas sobre o colo. Dona Amélia, se a senhora veio aqui para me pedir que me afaste do Gael, eu vim aqui fazer exatamente o contrário. A interrupção foi suave, mas firme. Amélia se inclinou para a frente, a expressão sincera. Vim aqui te pedir para não desistir do meu filho. Aline piscou confusa. Eu não entendo. Meu filho é complicado, teimoso. Às vezes demora para tomar decisões porque tem medo de desapontar as pessoas. Amélia suspirou. Mas eu nunca, em 35 anos, vi ele olhar para alguém da forma como olha para você. A senhora sabe sobre o bebê? Aline precisava confirmar. Sei. Gael me contou há alguns dias. E antes que você pergunte, também sei sobre o noivado dele com Emília. A Amélia fez uma careta. Aquele maldito noivado arranjado que eu sempre odiei. Então a senhora não aprova? Nunca aprovei.
A resposta veio rápida. Quando o pai do Gael fez aquele acordo com a família Queiroz, eu protestei. Mas ele insistiu que era pelo bem da empresa, pelos negócios, pela tradição. Bobagens. Ela balançou a cabeça. Meu marido era um bom homem, mas às vezes deixava o peso das tradições familiares nublar o julgamento. Aline estava processando aquilo. A mãe de Gael estava do lado dela. Gael cresceu achando que precisava honrar aquela promessa, que decepcionar a família seria o pior pecado possível. Amélia continuou. Mas eu vejo como ele tem sido infeliz todos esses anos. Como ele evita a Emília, como trata aquele noivado como uma sentença. Ela sorriu tristemente. Até você aparecer. Dona Amélia, eu não quero causar problemas para a família de vocês. Aline disse honestamente. Querida, você não está causando problema nenhum. Está libertando meu filho de uma prisão. Amélia estendeu a mão e segurou a de Aline. Emília também é infeliz. Você sabia? Aline balançou a cabeça. Ela está apaixonada por outro homem há anos. Um médico chamado Bruno. Mas assim como Gael, ela se sente presa nesse acordo. Amélia apertou levemente a mão dela. Tenho conversado com a mãe dela nos bastidores. As duas sempre soubemos que esse casamento era um erro. E agora com você e o bebê, finalmente temos uma razão para desfazer tudo de forma definitiva. A senhora está dizendo que... Estou dizendo que a família de Emília está disposta a romper o acordo. Amélia confirmou. Eles também querem a felicidade da filha. Mas precisamos fazer isso da forma certa, no momento certo, para que não vire um escândalo que prejudique ninguém. Aline sentiu uma onda de alívio e esperança. Por que está me contando isso? Porque eu vi como você olha para o meu filho. Amélia sorriu com carinho. E porque quero que você tenha paciência com ele. Sei que ele tem sido inconsistente, que desaparece às vezes. Mas ele está lutando contra anos de condicionamento, contra a pressão da família, contra o medo de fazer a escolha errada. Eu sei que ele está tentando. Aline admitiu, a voz suave. Mas às vezes é tão difícil não saber se ele realmente quer estar aqui ou se está apenas fazendo isso por obrigação. Ele quer. Acredite em mim. Amélia se levantou e foi até ela, colocando a mão no ombro de Aline com um gesto maternal. Vi meu filho chorar pela primeira vez em anos quando me contou sobre o sangramento. Ele estava aterrorizado de perder vocês dois. Isso não é obrigação, querida. É amor. Os olhos de Aline se encheram de lágrimas. Ela queria acreditar nisso. Queria tanto. Ele nunca me disse que me ama. Gael nunca foi bom com palavras. Amélia riu suavemente. Mas ele mostra. Nos gestos, na preocupação, na forma como luta mesmo quando está assustado. Dona Amélia, eu não sei se consigo continuar esperando sem garantias. Aline confessou enxugando os olhos. Tenho medo de estar me iludindo. Então vou te dar uma garantia. Amélia se sentou ao lado dela no braço da poltrona. Eu vou garantir pessoalmente que esse noivado seja desfeito. Vou conversar com a família Queiroz. Vou organizar tudo para que seja uma separação amigável. Mas preciso que você me prometa algo em troca. O quê? Que vai dar uma chance real para o meu filho. Uma chance de provar que ele pode ser o homem que você e esse bebê merecem. Amélia segurou o queixo de Aline gentilmente, olhando nos olhos dela. Ele vai errar ainda. Vai tropeçar. Mas ele está tentando mudar. E amor verdadeiro é sobre dar espaço para essa mudança, não é? Aline pensou nas últimas semanas. Nas vezes que Gael apareceu, mesmo cansado. Nas mensagens constantes. Na forma como ele segurou a mão dela no hospital, visivelmente abalado quando ouviram o coração do bebê. Eu amo seu filho. As palavras saíram baixinho, mas firmes. Mesmo quando ele me deixa louca, mesmo quando desaparece, eu amo ele. Eu sei, querida, e ele ama você também. Só precisa aprender a mostrar isso da forma certa. Amélia abraçou Aline com carinho. Enquanto isso, você tem a mim. Vou ser a avó mais presente que esse bebê poderia ter. Aline riu entre as lágrimas, sentindo-se menos sozinha pela primeira vez em semanas. Amélia ficou mais uma hora, conversando sobre amenidades, sobre o bebê, sobre como ela estava decorando o quarto no apartamento pequeno. Quando finalmente se levantou para ir embora,
Ela segurou as mãos de Aline com firmeza. Tenha paciência, minha filha. As coisas vão se resolver. E quando isso acontecer, você vai ter não só o Gael, mas uma família inteira que vai te amar e proteger. Depois que Amélia saiu, Aline ficou sentada no sofá, processando tudo. A mãe dele estava do lado dela. O noivado ia ser desfeito. Havia esperança real. Quando Gael chegou para o almoço, ela estava sorrindo. O que aconteceu? Ele perguntou desconfiado, mas esperançoso. Tive uma visita interessante hoje. Quem? Sua mãe. O rosto de Gael ficou pálido. Minha mãe esteve aqui. Aline, o que ela disse? Se ela foi rude com você, eu juro que... Ela foi perfeita. Aline se levantou e caminhou até ele. Me disse para ter paciência com você, para dar uma chance real. Gael a puxou para um abraço, enterrando o rosto no cabelo dela. Ela sempre soube ler as situações melhor que ninguém. Ela disse que você me ama. Aline murmurou contra o peito dele. Mesmo que você nunca tenha dito. Gael se afastou só o suficiente para olhar nos olhos dela. Pela primeira vez, ela viu vulnerabilidade completa ali. Eu tenho medo de dizer e estragar tudo, de você não acreditar, de não ser suficiente. Então mostra. Ela tocou o rosto dele. Continua tentando. Continua lutando. E quando estiver pronto para dizer, eu vou estar aqui para ouvir. Ele beijou a testa dela, e Aline sentiu que algo havia mudado. Havia um caminho agora. Difícil, tortuoso, mas um caminho. E eles iam percorrê-lo juntos. 2 semanas depois da visita de Dona Amélia, Gael estava visivelmente diferente. Mais presente, mais decidido. Ele tinha começado a passar as noites no apartamento de Aline, dormindo no sofá para estar por perto caso ela precisasse de algo. Preparava o café da manhã, levava ela às consultas médicas e pela primeira vez parecia realmente comprometido. Mas Aline sabia que ainda havia uma tempestade se formando. O noivado precisava ser desfeito oficialmente, e isso não seria fácil. Foi em uma terça-feira à noite que Gael chegou com uma expressão séria. Preciso te contar uma coisa. Ele se sentou ao lado dela no sofá. Marquei um jantar com a Emília amanhã. Vamos ter a conversa que deveria ter acontecido há anos. Aline sentiu o estômago apertar. Você vai contar para ela sobre mim? Sobre o bebê? Vou contar tudo. Gael segurou a mão dela. Ela merece saber a verdade. E eu mereço ser livre dessa mentira. Você está com medo? Aterrorizado, ele admitiu. Mas não de terminar o noivado. Tenho medo de como as famílias vão reagir, de como isso pode afetar você. Na noite seguinte, Aline mal conseguiu comer. Ficou andando pelo apartamento, imaginando como estava sendo aquela conversa. Será que Emília estava furiosa? Será que ia causar um escândalo? Eram quase 10 da noite quando Gael voltou. Ele entrou devagar, mas havia algo diferente em sua expressão. Alívio. Como foi? Aline perguntou antes mesmo dele tirar o casaco. Gael se sentou, soltando o ar lentamente. Foi surpreendente. Ele olhou para ela com um sorriso pequeno. Emília também não quer esse casamento. O quê? Ela está apaixonada por outro homem, um médico chamado Bruno. Gael balançou a cabeça quase rindo. Ficamos ali, os dois, percebendo que estávamos presos em um acordo que nenhum de nós queria. Foi quase cômico. Aline sentou ao lado dele. E o que vocês decidiram? Que vamos enfrentar nossas famílias juntos. Que vamos desfazer esse noivado de forma definitiva. Ele segurou as mãos dela. Emília foi incrível. Ela disse que já suspeitava que eu tinha alguém e ficou feliz por mim. Nos abraçamos como amigos que finalmente estavam se libertando de uma prisão. O jantar com as famílias foi marcado para o sábado seguinte. Gael tentou convencer Aline a não ir, mas ela insistiu. Eu preciso estar lá. Não vou me esconder como se fosse um segredo sujo. Quando chegaram ao restaurante elegante onde as duas famílias se reuniriam, Aline sentiu as pernas tremerem. Gael percebeu e segurou a mão dela com firmeza. Você não está sozinha. Eu estou aqui. A mesa estava montada em um salão privado. O pai de Emília, Sr. Queiroz, era um homem grande de barba grisalha.
A mãe dela, Dona Beatriz, tinha o mesmo ar elegante da filha. Do lado dos Velázquez, além de Dona Amélia, havia 2 tios de Gael e uma prima. Emília já estava sentada, e quando viu Aline entrar com Gael, deu um sorriso de encorajamento. Aquilo acalmou Aline um pouco. Gael puxou uma cadeira para ela antes de se sentar. Dona Amélia, na cabeceira da mesa, limpou a garganta. Obrigada a todos por virem. Sei que pediram essa reunião com urgência, e há um motivo importante para isso. Gael se levantou e Aline viu a determinação em seu rosto. Pai da Emília, Dona Beatriz, família. Ele olhou para cada um. Vim aqui hoje para comunicar que o noivado entre mim e Emília está oficialmente encerrado. O silêncio que seguiu foi pesado. Senhor Queiroz franziu a testa. Gael, isso é uma decisão precipitada. Vocês estão noivos há anos. O casamento está marcado. Pai. Emília se levantou também, a voz firme. Eu também quero desfazer o noivado. Dona Beatriz arregalou os olhos. Emília, o que está acontecendo? Mãe, eu nunca quis esse casamento. Emília olhou para os pais com a voz embargada. Passei anos tentando ser a filha obediente, tentando honrar um acordo que foi feito quando eu era criança. Mas eu não posso mais. Eu amo outra pessoa. Outra pessoa? Senhor Queiroz levantou a voz. Quem? Bruno Almeida, o médico. Emília enxugou uma lágrima. Estamos juntos há 3 anos, em segredo, porque eu tinha medo de decepcionar vocês. Mas não aguento mais viver essa mentira. A mesa explodiu em vozes. Os tios de Gael protestavam. Senhor Queiroz bateu a mão na mesa exigindo explicações. Foi quando Gael voltou a falar, mais alto dessa vez. E eu estou apaixonado pela Aline. Todos se viraram para ele. Aline sentiu todos os olhares caírem sobre ela. Ela está grávida de 3 meses do meu filho. Gael colocou a mão no ombro dela, protetivo. E eu vou ser pai. Vou assumir minha família. E não vou me casar com Emília. O silêncio agora era absoluto. Dona Amélia foi a primeira a falar. Eu apoio meu filho completamente. Ela olhou para Senhor Queiroz. E acho que você também deveria apoiar sua filha. Olhe para ela. Quando foi a última vez que viu Emília realmente feliz? Senhor Queiroz olhou para a filha, que estava com a expressão aliviada apesar das lágrimas. A dureza no olhar dele amoleceu um pouco. Emília, você realmente ama esse médico? Sim, pai. A voz dela saiu cheia de emoção. Mais do que tudo. Dona Beatriz se levantou e foi até a filha, abraçando ela. Por que você nunca nos contou, minha filha? Porque eu achei que vocês nunca aceitariam, que a tradição era mais importante que minha felicidade. Emília soluçou. Tradição? Dona Beatriz olhou para o marido com reprovação. Que tradição vale mais que a felicidade da nossa filha? Senhor Queiroz ficou em silêncio por um longo momento. Então, ele suspirou, parecendo envelhecer 10 anos de uma vez. Eu fiz esse acordo com seu pai, Gael, porque achei que estava garantindo o futuro dos nossos filhos. Ele olhou para Emília. Mas o que adianta garantir um futuro se eles são miseráveis? Ele se levantou e estendeu a mão para Gael. O noivado está cancelado. Vocês têm minha bênção para seguirem suas vidas. Gael apertou a mão dele, visivelmente aliviado. Um dos tios de Gael ainda tentou protestar. Mas e os negócios? Os contratos entre as empresas? Os negócios continuam. Senhor Queiroz cortou. Somos parceiros comerciais competentes. Não precisamos casar nossos filhos para manter isso. Emília correu até Gael e o abraçou. Obrigada por ter coragem. Você também foi corajosa. Gael sorriu para ela. Vai ser feliz com o Bruno, vocês merecem. Quando a reunião terminou e as famílias começaram a se dispersar, algumas ainda resmungando, mas a maioria aceitando, Gael levou Aline para fora do restaurante. No estacionamento, ele a puxou para um abraço apertado. Acabou. Finalmente acabou. A voz dele estava carregada de emoção. Aline o abraçou de volta, sentindo o peso que ele carregava finalmente sendo liberado. Você foi tão corajoso lá dentro. Eu estava morrendo de medo, ele admitiu, rindo nervosamente. Mas valeu a pena. Por você, por nós.
Ele se afastou só o suficiente para olhar nos olhos dela. Aline, eu passei anos achando que decepcionar minha família seria o pior que poderia acontecer. Mas quando você entrou na minha vida, percebi que o pior seria perder você por covardia. Gael, me deixa terminar. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos. Eu te amo. Amo você de uma forma que me assusta e me completa ao mesmo tempo. Você me mostrou o que é viver de verdade, não só existir cumprindo obrigações. E eu sei que não fui o melhor nesses últimos meses. Apareci e desapareci. Te deixei na dúvida, fui inconstante. Mas eu juro para você que isso acabou. As lágrimas escorreram pelo rosto de Aline. Eram as palavras que ela tinha esperado tanto tempo para ouvir. Eu também te amo, ela sussurrou. Mesmo quando você me deixava louca, mesmo quando eu queria te odiar, eu sempre te amei. Gael a beijou. Foi um beijo profundo, intenso, cheio de promessas e recomeços. Quando se separaram, ele colocou a mão na barriga dela, onde uma pequena curva já começava a aparecer. Nós três vamos ficar bem, ele disse com convicção. Eu prometo que vou fazer tudo certo daqui para frente. Vou ser o pai e o companheiro que vocês merecem. Aline colocou a mão sobre a dele. Não precisa ser perfeito, Gael. Só precisa estar aqui, de verdade. Eu vou estar. Ele beijou a testa dela. Para sempre. Quando entraram no carro, Aline sentiu uma leveza que não sentia há meses. O noivado estava desfeito. Gael estava livre. Eles estavam juntos de verdade. Pela primeira vez, ela permitiu-se acreditar completamente que tudo ia dar certo. Que aquele amor complicado, nascido de uma noite impulsiva e crescido em meio ao caos, poderia ter um final feliz. E ela estava certa. Porque às vezes, o amor verdadeiro precisa enfrentar tempestades antes de encontrar a calmaria. E eles tinham enfrentado a deles, juntos. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Aline. Gael não estava mais dividido, não havia mais desaparecimentos repentinos ou mensagens vagas. Ele estava presente de uma forma que ela nunca imaginou possível. Ele se mudou oficialmente para o apartamento dela na semana seguinte ao rompimento do noivado. Trouxe suas coisas aos poucos, misturando a vida dele com a dela de forma natural. Roupas no armário, escova de dentes ao lado da dela, café especial na cozinha. Pequenos detalhes que faziam Aline sorrir toda vez que notava. Está feliz? Gael perguntou uma manhã, enquanto preparavam o café da manhã juntos. Muito. Aline se aproximou e o beijou. Nunca pensei que poderíamos ter isso. Eu também não. Ele colocou a mão na barriga dela, que agora com 4 meses e meio estava bem mais evidente. Mas agora que tenho, não vou deixar escapar nunca mais. A consulta de ultrassom daquela tarde seria especial. Era o dia em que descobririam o sexo do bebê. Gael estava nervoso de uma forma quase cômica, tamborilando os dedos no volante durante todo o caminho até a clínica. E se for menino? Eu não sei nada sobre meninos. Ele disse pela 3ª vez. Você foi menino uma vez. Aline riu. Acho que vai se virar. E se for menina? Meninas são ainda mais complicadas. Gael, vai ficar tudo bem. Seja lá o que for, vamos amar esse bebê do mesmo jeito. Ela segurou a mão dele. Na sala do ultrassom, eles ficaram de mãos dadas, enquanto a médica espalhava o gel frio na barriga de Aline. A imagem do bebê apareceu na tela, muito mais definida do que da última vez. Aline podia ver os dedinhos, o perfil do rosto e sentiu os olhos se encherem d'água. Querem saber o sexo? A médica perguntou com um sorriso. Sim. Os dois responderam ao mesmo tempo, fazendo a médica rir. É um menino. Gael ficou em silêncio por um momento, processando. Então, um sorriso enorme se abriu no rosto dele. Um menino. Vamos ter um menino. Ele olhou para Aline com brilho no olhar. Aline, é um menino. Eu sei. Ela riu, emocionada. Estou aqui também. No caminho de volta para casa, Gael não parava de falar. Vamos ensinar ele a jogar futebol e a andar de bicicleta. E precisamos ler para ele todos os dias. Li que isso é importante. Aline apenas sorria, vendo o homem que ela amava se transformar diante dos olhos dela. Quando chegaram em casa,
Gael foi direto para o que seria o quarto do bebê. Era um cômodo pequeno que antes Aline usava como depósito, mas nas últimas semanas eles tinham limpado e começado a planejar a decoração. Precisa de ajuda? Aline apareceu na porta. Gael estava no meio do quarto vazio, olhando ao redor com uma expressão pensativa. Estou imaginando como vai ficar. Ele se virou para ela. Quero fazer tudo perfeito para o nosso filho. Não precisa ser perfeito, só precisa ser feito com amor. Então vai ser as duas coisas. Ele a puxou para um abraço. Nos dias seguintes, Gael se dedicou ao quarto com uma intensidade que impressionava. Ele montou o berço sozinho, pintou as paredes de um azul suave, instalou prateleiras para os livros infantis que Dona Amélia já tinha começado a comprar aos montes. Aline o observava trabalhar, o peito transbordando de amor. Esse era o homem que ela tinha visto por baixo da máscara de CEO frio. Dedicado, cuidadoso, capaz de amar profundamente quando se permitia. Como vamos chamar ele? Aline perguntou uma noite, enquanto estavam deitados na cama, a mão de Gael descansando sobre a barriga dela. Estava pensando nisso. Gael desenhou círculos preguiçosos na pele dela. Que tal, Heitor? Heitor, Aline repetiu, experimentando o nome. Heitor Velasquez. Ou Heitor Ribeiro Velasquez, Gael sugeriu. Quero que ele tenha seu sobrenome também. Você é parte dele tanto quanto eu. Aline virou para encará-lo tocada. Você tem certeza? Absoluta. Ele beijou os lábios dela suavemente. Você é a mãe do meu filho, a mulher que eu amo. Seu nome é tão importante quanto o meu. Então, Heitor, Ribeiro Velasquez. Aline sorriu. É perfeito. Eles começaram a frequentar aulas de gestantes aos sábados. Gael era o único homem que realmente participava de tudo, fazendo perguntas, praticando exercícios de respiração, aprendendo sobre amamentação e cuidados com recém-nascidos. Seu marido é muito dedicado. Uma das gestantes comentou com Aline durante um intervalo. Namorado. Aline corrigiu automaticamente, mas a palavra soou estranha. Eles eram mais do que namorados. Eram uma família. Naquela noite, enquanto jantavam, Gael pareceu mais quieto que o normal. Aconteceu algo? Aline perguntou. Não, é só que... Ele hesitou. Aquela mulher hoje me chamou de marido, e eu fiquei pensando que, bem, tecnicamente não sou. Gael, isso não importa. Importa para mim. Ele segurou a mão dela sobre a mesa. Quero ser seu marido, Aline. Quero que Heitor nasça e tenha pais casados. Quero acordar todo dia, sabendo que você é minha esposa. Você está me pedindo em casamento? O pulso dela acelerou. Não do jeito que quero. Ele fez uma careta. Quero fazer algo especial, romântico. Você merece isso. Eu só preciso de você. Aline apertou a mão dele. O resto é detalhe. Mas Gael era teimoso. Nas semanas seguintes, ela percebeu ele planejando algo. Conversas sussurradas com Dona Amélia, pesquisas no computador que ele fechava rápido quando ela se aproximava. Quando Aline entrou no 7º mês e meio de gravidez, o médico a colocou em repouso novamente. Seu corpo estava cansado, a pressão estava oscilando e o bebê estava grande para o tempo de gestação. Gael ficou apavorado. Você está bem? Heitor está bem? Ele perguntava a cada hora. Estamos bem, é só precaução. Mas ela via o medo em sua expressão. O trauma do sangramento ainda estava fresco. Foi em uma terça-feira, às 6 da manhã, que Aline acordou com uma dor aguda. Ela estava sozinha na cama. Gael tinha saído para comprar pão fresco como fazia todas as manhãs. A dor veio novamente, mais forte, irradiando das costas para a barriga. Não. Ela sussurrou, olhando para o relógio. 7 meses e meio. Era cedo demais. Com as mãos tremendo, ela pegou o celular e ligou para Gael. Ele atendeu no primeiro toque. Amor, já estou voltando. Peguei aqueles croissants que você... Gael, acho que estou entrando em trabalho de parto. A voz dela saiu ofegante. Outra contração veio, fazendo ela gemer. Ela ouviu o barulho de algo caindo do outro lado da linha. Estou indo. Fica calma, estou a 2 quarteirões. Já ligo para o hospital.
Respira, amor, respira. Gael chegou em menos de 3 minutos. Aline nunca tinha visto ele tão apavorado. Ele a ajudou a se vestir, pegou a bolsa que estava preparada há semanas e a levou para o carro. Está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Ele repetia, mais para si mesmo do que para ela. No hospital, tudo aconteceu rápido. Levaram Aline direto para a sala de parto. 7 meses e meio não era prematuro demais, o médico explicou, mas precisavam monitorar tudo de perto. Gael não saiu do lado dela nem por um segundo. Segurou a mão dela durante cada contração. Enxugou o suor da testa dela. Sussurrou palavras de encorajamento. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Você consegue, ele dizia, a voz firme apesar do medo visível. Está doendo tanto. Aline ofegou durante uma contração particularmente forte. Eu sei, amor, eu sei. Mas logo o Heitor vai estar aqui. Nosso filho. Aguenta só mais um pouco. As horas se arrastaram. 5 horas de trabalho de parto intenso. Gael não comeu, não bebeu, não se afastou. Apenas ficou ali, sendo a âncora dela. Quando finalmente o médico disse que era hora de fazer força, Aline achou que não tinha mais energia. Não consigo. Ela soluçou. Gael segurou o rosto dela, forçando ela a olhar em seus olhos. Você consegue, olha para mim. Você é incrível. Você mudou minha vida inteira. Agora vai trazer nosso filho ao mundo. E eu vou estar aqui te segurando, te amando. Sempre. A intensidade no olhar dele deu força para Aline. Ela fez força 1, 2, 3 vezes. E então, o choro. O choro mais lindo que ela já tinha ouvido. É um menino lindo e saudável. O médico anunciou colocando o bebê no colo dela. Heitor era perfeito. Pequeno, vermelho, chorando alto. Aline o segurou contra o peito, as lágrimas escorrendo sem controle. Gael estava com os olhos úmidos também, sem tentar esconder. Ele é perfeito, Gael sussurrou, tocando a cabecinha do filho com reverência. Aline, olha o que a gente fez. Olha nosso filho. Quando o médico pediu para pesar e medir o bebê, Gael foi junto, sem tirar os olhos do filho. Momentos depois, ele voltou com Heitor nos braços, embrulhado em uma manta azul. Ele tem seus olhos, Gael disse maravilhado. E seu nariz. Aline sorriu exausta, mas completamente feliz. Gael se sentou cuidadosamente na cadeira ao lado da cama, segurando Heitor como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Oi, Heitor. Eu sou seu pai. A voz dele estava cheia de emoção. E vou te amar para sempre. Você, sua mãe, vocês são tudo para mim. Vou te proteger, vou te ensinar, vou estar aqui para cada momento. Eu prometo. Aline observava a cena com o peito transbordando. O homem frio e distante que ela conheceu há 2 anos não existia mais. No lugar dele estava um pai apaixonado, um companheiro dedicado, o amor da vida dela. Nós 3 vamos ficar bem, ela sussurrou. Vamos. Gael concordou, sem tirar os olhos do filho. Vamos ser a melhor família que esse menino poderia ter. 6 meses depois do nascimento de Heitor, a vida de Aline tinha se transformado completamente. O apartamento pequeno que antes era só dela, agora estava cheio de vida, de amor, de uma família de verdade. Heitor era um bebê tranquilo, de olhos grandes e curiosos, que observavam tudo ao redor. Gael era um pai dedicado de uma forma que surpreendia até ele mesmo. Acordava no meio da noite para trocar fraldas, cantava canções de ninar desafinadas que faziam Aline rir e passava horas apenas observando o filho dormir com uma expressão de puro encantamento no rosto. Você está olhando para ele de novo, Aline disse uma manhã encontrando Gael parado ao lado do berço. Não consigo evitar. Gael sorriu sem tirar os olhos de Heitor. Ainda não acredito que ele é real, que tudo isso é real. Aline se aproximou e se encostou nele, e Gael a envolveu com um braço, mantendo os 2 perto. Somos uma família de verdade, ela sussurrou. A melhor família. Ele beijou o topo da cabeça dela. Dona Amélia era presença constante, aparecendo sempre com presentes para o neto e oferecendo ajuda sempre que precisavam. Ela e Aline tinham desenvolvido uma relação forte,
quase de mãe e filha. Gael tinha voltado ao trabalho, mas agora tinha limites claros. Saía no horário, não levava trabalho para casa nos finais de semana e fazia questão de estar presente em cada momento importante. Era uma sexta-feira à noite quando Gael chegou em casa com uma expressão misteriosa. "O que foi?" Aline perguntou desconfiada. Heitor estava no bebê conforto dormindo tranquilamente. "Nada." Mas o sorriso dele denunciava que tinha algo. "Só achei que poderíamos jantar algo especial hoje." "Gael Velasquez, o que você está aprontando?" Ele fingiu inocência. "Eu? Nada. Só quero fazer um jantar romântico para a mulher que amo. Isso é crime?" Aline revirou os olhos, mas estava sorrindo. "Deixa eu te ajudar então." "Não precisa. Você fica aí com o Heitor. Eu resolvo tudo." E ele resolveu. Preparou massa ao molho branco, acendeu velas na mesa pequena da cozinha, colocou uma música suave tocando no fundo. Quando tudo estava pronto, ele chamou Aline. "Meu Deus, Gael." Ela olhou ao redor, tocada. "Você fez tudo isso? Você merece muito mais do que isso." Ele puxou a cadeira para ela se sentar. "Mas é um começo." Jantaram conversando sobre o dia, sobre Heitor, sobre planos para o futuro. Gael estava nervoso, Aline percebia. Ele mal tocou na comida. Os dedos batucavam levemente na mesa. E ele limpou a garganta várias vezes. "Você está bem? Parece ansioso." Ela colocou a mão sobre a dele. "Estou ótimo. Na verdade, nunca estive melhor." Ele se levantou de repente. "Aline, tem uma coisa que eu quero te dizer." Antes que ela pudesse responder, ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela. A respiração de Aline falhou. "Gael, me deixa falar." Ele pegou as mãos dela entre as suas. "Quando você entrou na minha vida, eu estava vivendo no piloto automático, cumprindo obrigações, seguindo regras que outras pessoas tinham criado para mim. Eu não era feliz, mas nem percebia isso porque não sabia o que era realmente viver." Sua voz estava carregada de emoção. "Então veio aquela noite incrível que mudou tudo, e eu fiquei com medo. Medo de sentir tanto, medo de querer tanto, medo de decepcionar você." "Você nunca me decepcionou." Aline sussurrou, sentindo os olhos ardendo. "Eu decepcionei sim, fui inconstante, confuso, covarde em vários momentos." Ele apertou as mãos dela. "Mas você teve paciência comigo. Me deu chances quando eu não merecia. Me mostrou o que é amor de verdade. E agora com você e o Heitor, eu finalmente entendo o que significa estar vivo." Gael soltou uma das mãos dela e tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Quando abriu, Aline prendeu a respiração. Era um anel de ouro branco com um diamante delicado, rodeado por pequenas pedras azuis. "Esse anel pertenceu à minha avó", Gael explicou. "Ela e meu avô foram casados por 52 anos. Minha mãe me deu quando eu contei que queria pedir você em casamento. Disse que a avó ficaria feliz em saber que foi para uma história de amor verdadeiro." "Gael." A voz de Aline falhou. "Aline Ribeiro, você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Você me ensinou a ter coragem, me mostrou que amor é sobre escolher estar presente, mesmo quando é difícil. Me deu o maior presente que eu poderia receber. Nosso filho." Ele tirou o anel da caixa, as mãos tremendo levemente. "Eu quero acordar todo dia ao seu lado. Quero envelhecer com você. Quero ver o Heitor crescer e talvez ter mais filhos, se você quiser. Quero construir uma vida inteira com você. Casa comigo." Aline estava com os olhos tão cheios de lágrimas que mal conseguia ver o rosto dele. "Sim, sim, eu caso com você." Gael deslizou o anel no dedo dela e então a puxou para um beijo profundo, cheio de promessas e amor. Quando se separaram, ele também tinha os olhos úmidos. "Você me faz o homem mais feliz do mundo. E você me faz a mulher mais feliz." Eles ouviram um chorinho vindo do bebê conforto. Heitor tinha acordado, espreguiçando os bracinhos pequenos. Gael foi até ele e o pegou no colo com cuidado. "Adivinha, Heitor? Sua mãe disse sim. Vamos ser uma família de verdade, oficialmente." Aline se aproximou e Gael a envolveu com o braço livre, mantendo os três juntos. "Já somos uma família."
ela disse, apoiando a cabeça no ombro dele. Mas agora vai ficar registrado em papel. Os 2 meses seguintes foram uma correria de preparativos. Aline queria algo simples, íntimo, apenas com as pessoas mais importantes. Gael concordou completamente. Já tive um noivado cheio de pompa e circunstância que não significava nada. Ele disse, nosso casamento vai ser sobre nós, sobre o que realmente importa. Eles escolheram uma pequena capela no campo, a 1 hora de distância da cidade. A cerimônia seria ao ar livre no jardim no final da tarde. Dona Amélia chorou quando soube e imediatamente se ofereceu para ajudar com tudo. Emília também entrou em contato, dizendo que estava feliz por eles e desejando tudo de bom. Ela tinha casado com Bruno 3 semanas antes, em uma cerimônia também intimista, e estava radiante. É engraçado pensar que se não tivéssemos tido coragem de romper aquele noivado, nenhum de nós estaria feliz agora. Emília disse, quando encontrou com Aline para tomar um café. Você fez bem para o Gael. Nunca vi ele tão leve, tão real. Ele fez bem para mim também. Aline sorriu. Nunca imaginei que pudesse ser tão feliz. O dia do casamento amanheceu ensolarado, com um céu azul perfeito. Aline usava um vestido simples de renda branca, justo o suficiente para mostrar a silhueta recuperada da gravidez, com flores naturais presas no cabelo. Não tinha damas de honra ou padrinhos, apenas ela, Gael e as pessoas que amavam. Quando chegou ao jardim da capela, onde as cadeiras brancas estavam dispostas em 2 fileiras pequenas, Aline viu Gael esperando no altar improvisado. Ele usava um terno azul marinho, sem gravata, o cabelo ligeiramente bagunçado pelo vento. E quando os olhos dele se encontraram, ela viu todas as emoções passarem pelo rosto dele. Amor, gratidão, felicidade. Aline caminhou sozinha até ele, sem música pomposa, sem ritual elaborado. Apenas ela indo em direção ao homem que amava. Quando chegou perto, Gael estendeu a mão e ela a segurou. Você está linda. Ele sussurrou com brilho no olhar. Você também. Ela sorriu através da emoção. O celebrante começou a cerimônia. As palavras eram simples, sobre amor, compromisso, escolha. Mas quando chegou a hora dos votos, Gael pediu para falar primeiro. Aline, eu poderia falar sobre como você mudou minha vida, mas acho que todos aqui já sabem disso. Ele sorriu, olhando rapidamente para as pessoas presentes. Então vou falar sobre o futuro. Prometo estar presente todos os dias. Não perfeitamente, porque ninguém é perfeito, mas genuinamente. Prometo te amar nas manhãs difíceis quando o Heitor não deixar a gente dormir. E nas noites tranquilas quando tivermos tempo só para nós. Prometo crescer com você, aprender com você e construir uma vida que seja verdadeira. Você me ensinou o que é coragem. Agora me deixa passar o resto da vida te mostrando o que é dedicação. Aline estava com os olhos marejados, mas eram lágrimas de felicidade. Quando chegou sua vez, ela respirou fundo. Gael, você me surpreendeu em tantas formas. Mostrou que as pessoas podem mudar, que o amor pode crescer mesmo em situações complicadas. Prometo te apoiar, te desafiar quando necessário e te amar incondicionalmente. Prometo ser sua parceira, sua amiga, sua família e prometo que vamos criar o Heitor juntos, com amor, paciência e presença. Você me deu a família que sempre sonhei. Agora vamos construir o futuro que merecemos. O celebrante sorriu. Com o poder que me foi concedido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Gael não esperou um segundo. Puxou Aline para um beijo profundo enquanto os convidados aplaudiam. Dona Amélia estava visivelmente emocionada, segurando o Heitor no colo. O bebê estava quieto, olhando ao redor com aqueles olhos grandes e curiosos. Quando Gael e Aline se separaram, ele acenou para a mãe, que se aproximou com o neto. Gael pegou Heitor nos braços com cuidado. Bem-vindo ao casamento dos seus pais, garotão. Ele beijou a testa do filho. Aline olhou para os dois, seu marido e seu filho, e sentiu o peito transbordar. Ali estava tudo o que ela sempre quis. Ali estava o amor verdadeiro. Não era perfeito, não era um conto de fadas sem complicações, mas era real. Era deles, e era mais do que suficiente.
Gael passou o braço livre ao redor dela, mantendo a família junta. Pronta para o resto das nossas vidas? Ele perguntou sorrindo. Mais do que pronta, Aline respondeu beijando ele novamente. Quando todos foram para a recepção, simples mas cheia de amor, Aline olhou para trás uma última vez. Para o altar onde tinham prometido amor eterno, para o jardim onde começava oficialmente sua jornada como família, e ela soube, com toda a certeza do mundo, que tinha feito as escolhas certas, que ter coragem de amar, de perdoar, de dar chances, tinha valido cada momento de incerteza. Porque no final o amor verdadeiro não é sobre perfeição, é sobre escolher, todos os dias, estar presente, é sobre crescer juntos, enfrentar tempestades de mãos dadas e construir algo real em meio ao caos. Gael e Aline tinham feito isso, e continuariam fazendo pelo resto de suas vidas. Juntos, com Heitor nos braços, eles caminharam em direção ao futuro. Um futuro cheio de promessas, de amor, de família. Um futuro que eles tinham conquistado com coragem, dedicação e a certeza de que quando existe amor verdadeiro, todos os obstáculos podem ser superados. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.